Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e esse é o podcast de História. Pra que isso, professor? Hoje vamos falar sobre um assunto extremamente polêmico, mas também muito interessante. Como sabemos, está chegando na época de eleições, então esse assunto é muito pertinente ser falado. Eu vou falar hoje sobre coronelismo e voto de cabresto. Mas para que possamos entender como esse jeitinho brasileiro ele se formou, eu vou ter que chamar o Recapitula. Coronel é uma patente ligada à cultura militar. Porém, esse título poderia ser comprado por pessoas ligadas à elite. Essa prática ficou mais forte durante a República Velha. Grandes fazendeiros, comerciantes e políticos usavam a influência dessa patente para coagir as pessoas de origem mais simples. Mas para que possamos entender um pouco mais sobre como funcionava o coronelismo, eu vou falar sobre a política do café com leite. Esse é um dos maiores exemplos de coronelismo. Os estados de São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, produtora de leite, revezavam-se nas eleições de presidente. Como nesses estados haviam os grandes fazendeiros, esses faziam valer os votos dos seus escolhidos com diversas práticas ilegais. Então, dito isso, vem comigo e bora pra história! Os coronéis exerciam um poder político muito grande e as pessoas que moravam nas cidades acabavam aceitando os mandos e desmandos destes coronéis. Essa autoridade era exercida de forma coercitiva e violenta. Os coronéis perseguiam e matavam quem os desagradasse. Algumas vezes havia o favorecimento de algumas pessoas, mas na verdade o medo e a admiração eram coisas comuns ligadas às figuras dos coronéis. Mas como os coronéis se mantinham no poder? Simples, eles acabavam influenciando politicamente nas escolhas, ou seja, eles apadrinhavam uma pessoa politicamente e usavam todos os métodos possíveis para garantir que o seu afilhado fosse eleito, pois aí esse afilhado poderia continuar ajudando este coronel com facilidades diversas, seja empréstimos com juros mais baixos, Caixa 2 ou qualquer outro tipo de benefício. As fraudes eleitorais eram muito comuns durante aquele período. A votação não era secreta, e sim aberta, com o voto declarado. Portanto, os coronéis ameaçavam muitas vezes os possíveis eleitores, com expulsão das terras e até mesmo morte. Quando as pessoas iriam votar, figuras como capangas ou jagunços armados, sempre a serviço do coronel, estavam lá para garantir que o resultado seria o combinado. Isso é conhecido como voto de cabresto. Havia como identificar quem havia votado e em qual candidato havia votado. Também nessa época surgem as trocas de voto por favores, como sapatos, dentaduras, emprego, dinheiro, coagindo os populares para que a eleição fosse moldada como ele desejasse. Outra prática era falsificar documentos para que as pessoas votassem mais de uma vez, e também o uso de documentos de pessoas mortas. Havia também o roubo de urnas, pois em algumas eleições os eleitores declaravam em voz alta o nome de quem foi votado e depois depositava a cédula na urna. Percebendo que o seu afilhado político poderia ser derrotado, dava-se um jeito de sumir com as urnas e voltar somente após as eleições. Assim, todas as formas de fraude eram usadas para garantir a vitória do seu candidato. A prática do coronelismo acabou caindo em decadência a partir da década de 30, com a implementação de reformas propostas por Getúlio Vargas. Ele escolhia homens de sua confiança para serem interventores do Estado, ou seja, o papel de governador. E outra coisa que ajudou nessa decadência foi que o fluxo de pessoas saindo do interior e indo morar na cidade em busca de oportunidades cresceu, pois no governo de Getúlio Vargas iniciou-se um dos processos de industrialização do país e também a formação de novos grupos sociais que rejeitavam essa velha forma de se fazer política.
Estamos chegando aí na época de eleições e aí começam a pipocar candidatos para tudo quanto é lado. E aí as pessoas, quando ouvem essas questões sobre coronelismo, voto de cabresto, troca de votos, elas falam: ah, mas isso não acontece mais. Porém, a gente sabe que a justiça eleitoral ela marca muito em cima dos candidatos e ela sempre está ouvindo denúncias de pessoas que falam que candidatos quiseram trocar o voto por conta de água paga, conta de luz paga, dentadura, sapato ortopédico e por diversas coisas e por aí vai. E ainda muita gente também acha: ah não, mas isso acontece só no Nordeste ou nas cidades mais afastadas dos grandes centros. Isso é uma coisa que vai cair por terra, porque é mentira. Esses fatos, eles continuam a acontecer independentemente das cidades, do tamanho das cidades, da sua população ser mais ou menos instruída. Independente disso tudo, essa prática ela continua acontecendo. Tem pessoas que denunciam, outras que não denunciam, porém essa prática continua acontecendo. Então isso me faz pensar em algumas coisas. Por um exemplo, sobre a ética. Vocês acreditam que há políticos que sejam éticos e honestos, aqueles que tentam fazer a sua campanha da forma mais limpa, mais honesta possível para ganhar uma eleição? E sobre campanhas contra vendas e trocas de votos, vocês já viram em algum lugar? Já pesquisaram? Já ouviram falar sobre isso ou não? Na verdade, o voto do cabresto continua existindo, porém, hoje ele muda de forma. Se antigamente nós tínhamos a figura do coronel, que ele coagia as pessoas com expulsão da terra, morte ou qualquer outro tipo de sanção, nesse caso, hoje nós temos o chamado voto de cajado. O que é o voto de cajado? É quando algum líder religioso, seja ele pastor, ou padre, ou um rabino, ou qualquer um deles, eles tentam, entre aspas, aí, forçar, coagir as pessoas a votarem no candidato escolhido por aquele pastor ou pelaquela instituição que aquele pastor representa. Então, vocês já ouviram falar isso? Você está lá na igreja e aí aparece algum candidato a vereador ou a prefeito e ele quer discursar nessa igreja ou nesse templo e ele quer pedir votos, e aí a pessoa, o líder religioso daquele lugar, ele acaba aprovando aquilo e acaba pedindo para que os fiéis eles votem naquele candidato. É quase a mesma coisa do voto do cabresto. É que no voto do cabresto as relações elas são intensas porque o coronel ele tinha o poder das terras, ele era o dono do lugar, de vários lugares, de vários postos de emprego. Então ele falava: se você não votar no meu candidato, você vai perder o seu emprego. Se você não votar, você vai ser expulso aqui dessa terra. E fora essas outras questões que eu falei para vocês sobre as fraudes eleitorais, como a utilização dos documentos de pessoas já falecidas, ou então fazer com que as pessoas votassem 2 vezes com documentos diferentes. Então a prática da fraude eleitoral ela é muito grande. Muita gente ainda discute sobre a qualidade da urna eletrônica, que ela é possível de ser fraudada. Bom, ela é o meio mais seguro e correto de se fazer uma eleição, porque ela não é ligada à internet, então não tem como uma pessoa fazer um hackeamento, por exemplo, de uma urna eletrônica. É uma coisa muito surreal. Porém, há pessoas que ainda hoje preferem a volta do voto impresso como era há pelo menos uns 30, 35 anos atrás. Então tem muita coisa a se pensar. E aí, o que vocês pensam? A volta do voto impresso, ele traria mais fraudes? Ou vocês acreditam que é possível que alguém faça um hackeamento da urna eletrônica nas próximas eleições? Hein? E aí, o que você pensa disso? Então, para que eu possa conhecer o seu ponto de vista, mande um e-mail para mim. É isso mesmo, galera. Então estou encerrando mais um episódio do nosso podcast Pra Que Isso, Professor? Onde eu abordei sobre o coronelismo e também o voto de cabresto. Para que vocês possam trocar uma ideia comigo, para que vocês possam sugerir pautas também para esse podcast, eu vou deixar o e-mail para contato, que é souzawilliam1983@gmail.com. Souza com S, William com W, 2 L's e M no final. Então é souzawilliam1983@gmail.com. Eu quero também agradecer a todos vocês que estão ouvindo, que estão curtindo, que estão compartilhando este podcast. Eu agradeço de coração.
Então é isso. Eu vou encerrando então o nosso podcast. Pra que isso, professor? Então, muito obrigado a todos vocês e até a próxima semana. Falou, tchau, tchau!